eu posso trabalhar com esse sentimento. E tem várias possibilidades de trabalhar com esse sentimento. Eu posso trabalhar fazendo a dessensibilização tanto no corpo, quanto eu posso trabalhar trabalhando as memórias que aconteceram no passado. Seja através de estratégias, por exemplo, de uma regressão, para trazer a pessoa. E o que é uma regressão? Tem muitos mitos também envolvendo regressão, que às vezes as pessoas pensam, eu já estou acostumado. Tem gente que fala assim, vou fazer uma regressão, vou sair do meu corpo. Não, você continua ouvindo tudo. Você sabe tudo o que está acontecendo. Se eu pergunto para você o que você comeu ontem no almoço, está fazendo uma regressão. Então é muito simples de se fazer uma regressão, é muito mais simples do que parece. Só que nesse momento eu posso perguntar qual a vez onde você sentiu isso? E a pessoa se lembra daquele sentimento associado a alguma cena da história dela. E eu posso dessensibilizar essa cena e ajudar a reajustar essa cena, fazer um reframe da cena. E eu vou dar um exemplo aqui interessante. Essa estratégia de trazer uma memória que aconteceu e colocar para fora é extremamente importante. Colocar para fora. Eu preciso que a pessoa coloque tudo aquilo que estava reprimido para fora para que ela se sinta aliviada e depois fazer a reconsolidação. E como o que está registrado ali nada mais é do que... Se a gente parar para pensar, o que é real? Real são sinapses dentro do nosso cérebro interpretando alguma coisa. Então, a realidade ela é interpretada pelos nossos 5 sentidos. Aquela cena não é um fato. Aquela cena é como você interpreta os fatos. Esse vício que uma pessoa tem também não é um fato. É conexões dentro do seu cérebro, dentro do cérebro da pessoa que está com dependência, que estão sendo fortalecidas ali, estão sendo geradas de alguma forma. Então, ao reconfigurar isso, eu coloco essas memórias para fora, eu reorganizo essa cena e eu preciso transformar o sentimento em uma cena. Por que transformar o sentimento em uma cena? Porque trabalhar, só vamos dar um exemplo, o sentimento de angústia, o sentimento de raiva, o sentimento de culpa, ou o sentimento de amor, que seja, ainda fica mais intangível. Quando eu transformo isso em algo tangível e a pessoa entende que ela está ressignificando algo tangível, ela começa a ter mais possibilidade de contar uma nova história. E a pessoa precisa entender que é um processo ativo. Não é um processo, eu vou sentar, não vou fazer nada e minha vida vai mudar. Não, é um processo de, quando se trabalha com um terapeuta na área de hipnose transformacional, são 2 pessoas trabalhando juntas, o terapeuta e a pessoa do outro lado vai precisar também se envolver ativamente no processo. Por isso que em alguns momentos, quando a pessoa está muito apática, por exemplo, em casos de depressão mais severa, ou em alguns casos dependendo, é importante o uso do medicamento em conjunto, ou quando a pessoa tem algum tipo de dificuldade de compreender comunicação, algum tipo de debilidade, dependendo do caso, a estratégia de alteração, de mudança da comunicação, também não precisa ser só através de regressão. Eu posso trabalhar isso com técnicas no presente. Eu posso trabalhar isso com estratégias de mudança da comunicação no aqui e agora. Entender, isso tem um terapeuta, que até quem quiser, depois eu recomendo, é um cara extraordinário, que ele se chama Fritz Perls, da Gestalt Terapia, que ele trabalha a ideia de figura e fundo. O que é isso que ele estava querendo dizer com a ideia de figura e fundo? É que a todo tempo tem algum tipo de figura que eu vejo no ambiente, só que para ver a figura, eu tenho que deixar de ver o fundo. Eu não consigo ver as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, para ver a figura, eu preciso deixar de ver o fundo. E para ver o fundo, eu preciso deixar de ver a figura. E o que ele está querendo dizer com isso é que, para uma pessoa ver algum tipo de problema agora, ela está deixando de ver um monte de oportunidade. Para quem está vendo as oportunidades, está deixando de ver um monte de problema também. Nesse momento, relacionando isso, por exemplo, com o vício, a pessoa que olha para o cigarro e diz, nossa, esse cigarro me deixa menos ansioso, ela está se contando uma história. Ela está se contando e, na verdade, está mentindo essa história, porque o cigarro está criando a ansiedade. Assim como o celular está criando a ansiedade, assim como a comida está criando a ansiedade. Então, comer não é o que te deixa menos ansioso. É o comer que tá, compulsivamente é o que está criando essa ansiedade. E você está tampando ela. E até uma coisa muito curiosa. Hoje a gente usa ansiedade para tudo. Você já viu que tipo, o nome é ansiedade para tudo. E ansiedade tem outro nome para cada pessoa. Quando alguém fala, Romani, como eu lido com a ansiedade? Você tem que entender qual o sentimento de ansiedade de cada ser humano. Porque para um, ansiedade é culpa. Para outro, ansiedade é raiva. Para outro, ansiedade é agonia. Para outro, é angústia. Para cada um é uma coisa.
Então, para essa pessoa que o sentimento de ansiedade é raiva, o sentimento de ansiedade tem um peso totalmente diferente do peso daquela pessoa que a ansiedade para ela é culpa, ou rejeição, e assim por diante. E ao trabalhar esse sentimento que está por trás da ansiedade, consequentemente, você consegue ajudar uma pessoa a lidar com vícios. E tem casos extraordinários de pessoas que, por exemplo, tem clientes meus que conseguiram lidar com dependência química, com crack, cocaína, com vários tipos de drogas pesadas e que geram uma dependência forte. E tem até uma coisa interessante sobre algumas pesquisas sobre dependência. No geral, a pessoa, para lidar com a dependência, ela vai, em média aqui, uma pessoa que parou. Se você conversa com alguém que parou, ela tentou parar umas 3, 4 vezes antes. Então, é um processo. É importante durante esse processo. Pode ser que vai acontecer de primeira? Óbvio que pode. Mas o que eu estou querendo dizer é normal. E um dos problemas que mais atrapalha a pessoa que tem dificuldade é que ela tenta parar uma vez, e aí às vezes ela não consegue, e ela fala, eu nunca vou conseguir. Eu sou assim mesmo. As coisas, para mim, não mudam mesmo. E tem pesquisa já que mostra que, em média, 3 a 4 vezes. É 3, alguma coisa lá. Mas 3 a 4 vezes. É normal, vai. É normal. Só que lidar com a recaída também precisa ser importante. E lidar com a recaída entendendo que, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que deseja parar de fumar. E aí ela ficou 2 semanas sem fumar, de repente ela pôs um cigarro na boca e ela se sente culpada e se sente um lixo e fala que não consegue. E ao invés de olhar para o problema e achar que é incapaz ou insuficiente, ela tem que olhar também para, nossa, olha quantos cigarros você deixou de fumar. Vamos fazer as contas aqui? Se talvez antes ela fumava 20 cigarros por dia, 20 vezes 10 já dá aqui 200, vezes 14 dá 280 cigarros que ela deixou de fumar. Parabéns por isso. E focar também nos ganhos. E tem algumas estratégias, como, da mesma forma que a dependência gera algum tipo de dopamina, nós precisamos criar estratégias para liberar dopamina com outras coisas. E, principalmente, trabalhar o emocional por trás junto com isso. E entender que nós somos também, não tem jeito, nós somos animais. Então, nós trabalhamos com recompensa e nós trabalhamos com ideias de nos afastar da dor e de buscar coisas que nos levam a prazer. É por isso que uma pessoa fica dependente. É porque ela está buscando alguma coisa que está levando ela ao prazer. Então, se eu posso... E o interessante é que, conscientemente, nós não tomamos consciência disso. A pessoa que ela pode estar dependente, ela fala, cara, isso não me dá prazer, mas eu vou lá e uso. Só que, no fundo, ele está tendo prazer com aquilo, porque é no corpo.